Bom, pessoal, então vamos aqui à parte 2 da videoaula Negro. Lembrar que ainda tem uma parte 3, porque eu vou abordar todos os textos que acabam caindo nesse livro, certo? Bom, então continuando a vida do Cruz de Souza aqui, em 1888 ele resolve ir para o Rio de Janeiro, só que qual é o detalhe? Ele não consegue nada de bom lá no Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro era aquele local, enfim, onde o grande Brasil se faz, a grande literatura se faz, e o Cruz de Souza ele toma parte lá da campanha abolicionista, já que, lembrando, a gente já viu textos dele antes dessa questão, ou seja, ele era apaixonado por esses ideais libertários ainda lá em Desterro, e claro que o Cruz de Souza ele pensou que depois da abolição ele tinha uma questão mais de dedização, achando que os negros e os brancos iam ter os mesmos direitos, né? E ele acaba vendo que isso é uma doce ilusão apenas, tá? Bom, aqui uma carta ao grande amigo dele, amigo mesmo, tão lembrados, o Virgílio Várzea, que foi parceiro dele na publicação do livro Tropos e Fantasias. O que ele diz nessa carta? Corte, a Virgílio Várzea, Corte, 8 de janeiro de 1889, adorado Virgílio. Estou em maré de enjoo físico e mentalmente fatigado de tudo. De ver e ouvir tanto burro, de escutar tanta sandice e bestialidade, de esperar sem fim por acessos na vida que nunca chegam. Reparem aqui o lamento da condição do Cruz de Souza no Rio de Janeiro. Nada dá certo para ele. Então, este texto entra naquele mundo de textos assim que a condição do negro se passa no próprio Cruz de Souza, ou seja, nada está dando certo para ele. Estou fatalmente condenado à vida de miséria e sordidez. Estou profundamente mal e só tenho a minha família, só te tenho a ti. E aqui o grande amigo dele, né? Lembrar que aqui ainda ele não é casado, mas claro, né, o Cruz de Souza ainda tinha pai e mãe, então alguns amigos, e ele está no Rio de Janeiro, a vida nada fácil, a vida não está acontecendo para o Cruz de Souza. Todas as portas e atalhos fechados ao caminho da vida, e para mim, pobre artista ariano, ariano sim, porque adquiri por adoção sistemática as qualidades altas dessa grande raça. Repare então aqui, ele está mostrando as origens dele, dentro daquela ideia que ele escrevia, segundo dizem, né, como os brancos ali, porque ele foi educado dentro de um mundo muito intelectual. Lembra que ele foi protegido pelo coronel Guilherme Souza? E o que ele está lamentando aqui, né, para o amigo dele? Um triste negro, odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas sempre batido, escorraçado de todo o leito, cuspido de todo lar como um leproso sinistro. Pois como? Ser artista com esta cor. Vir pela hierarquia de essa de Queiroz ou de Zola, né, o Emile Zola, generalizar Spencer ou Gama Rosa, ter estesia artística e verve com esta cor. Reparem, né, o lamento dele aqui pelo preconceito racial que ele sofre, ou seja, as castas altas odeiam o Cruz de Souza, ele é escorraçado, ou seja, estava nesse primeiro momento de carreira, inspirado em ideia de grandes autores, e os naturalistas, mas vi que não adiantou de nada. Por quê? Porque não pode ser artista com aquela cor, porque o preconceito é extremamente gigantesco. Então aqui reparem que é uma dor que o próprio Cruz de Souza sente na pele, e lembrando que ele sentiu isso antes, foi negado a ele ser promotor pela cor. Bom, então aqui o Cruz de Souza, como a vida não aconteceu no Rio de Janeiro, ele decide voltar para Desterro, tá? E aqui um poema que eu vou citar, que é o Escravocratas, e é um soneto que a gente vai ver a violência aqui das palavras do Cruz de Souza, que ele está se referindo basicamente a quem deveria lutar realmente pelo direito dos escravos, que são os escravocratas. Reparem, ó trânsfugas, ou seja, desertores do bem que sob o manto régio, manhosos, agachados, bem como um crocodilo, víveis sensualmente à luz de um privilégio na pose bestial de um cágado tranquilo. Ou seja, ele fala aqui sobre os trânsfugas, né, que são aquelas pessoas que desertam ou que, de certo modo, passam para um outro lado, tipo traidores, vira-casaca, que estão ali agachados. Ele cita dois animais para mostrar esse agachamento, que são os crocodilos e os cágados, e que vivem de privilégios, né? E o eu lírico, a voz que ressoa nesse poema, ri desses soldados que não lutam verdadeiramente pelo direito dos escravos aqui, né?
Eu rio de vós e cravo-vos as setas ardentes do olhar, formando uma vergasta, uma vara, dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha enquanto grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútilo sacrário do tímpano do ouvido, audaz me não soar. Ou seja, o eu lírico começa a rir deles, ironiza eles, lança uma raiva, lança a ira dos poetas sobre esses canárias aí. Ou seja, o eu lírico lança um gigantesco basta nisso para que todos tenham consciência. Como é que ele finaliza? Eu quero em rude verso altivo adamastórico, vermelho colossal destrépito gongórico, castrar-vos como um touro, ouvindo-os urrar. E aí ele finaliza, né, meio que profeticamente, tipo o gigante Adamastor dos Lusíadas, que esses trânsfugas, esses traidores deveriam ser castrados, né, para uivar de dor, ou seja, castrar essas pessoas que não lutam igual a um touro, por isso é melhor castrar. Vocês viram ali, né, vermelho, colossal, destrépito, gongórico. O Cruz de Souza utiliza com muita frequência o que a gente chama, né, de adjetivos, tá? Bom, aqui o poema 3, que é Dilema, ele é dedicado ao conselheiro Luiz Álvares dos Santos, e aqui também é um poema de feitio abolicionista, mas que traz uma ponta de esperança, porque vai acentuar o que é a fraternidade, ó. Vai se acentuando, senhores da justiça, heróis da humanidade, o verbo tricolor da confraternidade. E quando em breve, quando raiar o grande dia, dos largos arrebóis, batendo o preconceito, o dia da razão, da luz e do direito, solene trilogia. Por que ele está querendo dizer? Vai chegar o grande dia, né, em que os três entes ali, razão, luz e direito, vão combater, vão se unir, combater, essa trilogia vai combater o preconceito. Quando a escravatura surgir da nega treva, em ondas singulares de luz serena e pura, quando um poder novo nas almas derramar os místicos luares, então seremos povo. E aí sim vai vir um poder novo, um poder capaz de quê? De derramar coisas boas e não mais escravidão. Porque com o fim da escravidão todos vão ser iguais, aí o Brasil pode sim dizer, nós somos um povo, tá? Bom, um poema aqui, Auréola Equatorial, que é dedicado ao Teodoreto Souto. Então, um poema sobre a abolição, visto aqui a abolição sempre como algo positivo, algo que vai triunfar. Fundi em bronze a estrofe augusta dos prodígios, poetas do Equador, artísticos Barnaves, que o facho, abolição, rasgando as nuvens graves de raios e vulcões, triunfa nos litígios, ou seja, já nessa questão judicial do direito, a abolição está vindo com muita força em claras propagandas, ou seja, a propaganda abolicionista, e a gente viu isso no Brasil muito forte, né? Os manifestos republicanos e abolicionistas, o Ceará libertando escravos antes de 88, muitas associações beneficentes, clubes, até a gente viu a sociedade carnavalesca, muita gente, né, fazendo campanhas, arrecadando fundos, comprando a carta de alforria para livrar o Brasil dessa escravidão. Bom, em 1890 nós temos a morte aqui da mãe do Cruz de Souza, que se chamava Carolina, que se chama Carolina, né? E ele fez o poema Olhos Pretos para ela. Olhos pretos sonhadores, ó celeste Carolina. Celeste é porque ela está lá no céu agora, né? Como esses olhos são esmagadores, olhos pretos sonhadores, como vibram dos amores a nossa alma cristalina, olhos pretos sonhadores, ó celeste Carolina. Muito musical aqui, ressalta os sonhos, os olhos sonhadores, os olhos pretos aqui da mãe. Bom, aqui nós temos em 1890, então, o Cruz de Souza manda uma carta para o Araújo Figueiredo, e esse Araújo Figueiredo era um poeta mulato, simbolista também, nascido ali em Desterro. O que ele diz? Meu querido poeta. Aqui, na verdade, né, ele está se queixando que esse poeta, o Araújo Figueiredo, não está mandando notícias para o Cruz de Souza. Não, nem canalha, nem mulato, nem grato, não julgues. Eu claramente sei o que são atropelos de chegada e depois gozos e gostos de provinciano largamente impulsionados e vibrados numa grande capital como esta, em que agora vives lordificado
e regalado. Ou seja, a gente sabe que o Cruz de Souza já teve no Rio de Janeiro, a vida não deu certo para ir no Rio de Janeiro e ele acabou retornando para Desterro. Então ele está falando, né, do Araújo Figueiredo, que está no Rio, né, dizendo que a cidade grande incendeia qualquer, digamos assim, provinciano. A tua carta vem arejada com ar de outros ares. Adoro-lhe as atitudes, a maneira livre, a nota que tem tomado no Rio de Janeiro. Então o Cruz de Souza começa a falar, né, dessa beleza do Rio, das belezas naturais, enfim, de uma natureza que inspira poetas. Saberás ou já sabes que por maio eu sigo para ir para o Rio de Janeiro e conto morar contigo. Convém-me mais morar contigo enquanto eu não tiver ocupação segura. Então, de novo, Cruz de Souza, mal de dinheiro, mal na vida, está de novo querendo ir para o Rio de Janeiro para tentar sua ascensão pela arte no Rio de Janeiro, já que Desterro é minúscula para ele. Ele já foi, não deu certo, voltou, agora está querendo ir definitivamente para o Rio de Janeiro, tá? E aí ele finaliza, né, para esse amigo aí, o Araújo Figueiredo, não demorar para escrever. Manda a correspondência, mas coisa com jeito, e escreve-me, como na cantiga, ao menos uma vez na vida. Até a volta. Muito bem. Bom, aqui em 1890, então, o Cruz de Souza ele abandona Desterro e se toca definitivamente para o Rio de Janeiro. Vai começar também a transição na carreira literária dele. Ele está migrando absolutamente para o simbolismo. E agora a gente sabe também, né, que nesses anos aí o Brasil também mudou. Veio a abolição da escravatura em 1888, o Brasil em 89 virou república, o Cruz de Souza começa a usar muito bem o soneto, aquela questão das rimas. Ele vem para o Rio de Janeiro, ele só tem aquele livro publicado, ainda muito simples, que é o Tropos e Fantasias, com a ajuda, a colaboração do Virgílio Várzea. E aí a gente tem, em 1892, ele conheceu a esposa dele, a Gavita. Lembrar, a Gavita também era negra, então o Cruz de Souza, que num primeiro momento ainda sonha com aquela ascensão e tudo mais, ele está agora no Rio de Janeiro, tá? Tentando essa ascensão. Só qual é o problema? Entre 1890 e 1893, a vida do Cruz de Souza é cheia de dificuldades. Ele fica sem comer, ele passa fome, poucos amigos e ainda por cima ele era muito tímido também, tá? E aqui nós temos em 1893, agora, em janeiro, ele publica o livro Missal, que é o primeiro livro simbolista no Brasil, tá? E aí já é o livro que marcava essa transição dele, de antes ser um provinciano lá de Desterro, agora ele é um metropolitano, agora ele é o cara que está vivendo no Rio de Janeiro, onde tudo acontece ali, tá? Ele virou simbolista. E o Missal sai em janeiro e em agosto sai o Broquéis. Ou seja, no mesmo ano ele lança 2 livros aqui, tá? E os 2 lançados no Rio de Janeiro, certo? Os 2 em 1893 e que são basicamente assim os marcos iniciais, digamos, do simbolismo no Brasil, tá? E aí vamos falar um pouquinho do Broquéis também, né? Que é um livro totalmente simbolista e lembrar que o simbolismo como movimento literário ele veio da França. Os grandes precursores foram o Baudelaire, e o Baudelaire vai exercer influência gigante no Cruz de Souza, naquela ideia assim de apresentar o mundo a partir de sensações, as palavras sempre musicais sonoras, a minha evasão, a minha fuga. Teve também o Verlaine, o Mallarmé, dentro daquela ideia, né, de mostrar assim o simbolismo, o sentido secreto das aparências, de mostrar o escondido, a sugestão. São poetas pessimistas, decadentes. E quase como todos os períodos literários, o simbolismo ele vem para o Brasil. A gente sofre essa influência da Europa, mas depois a influência do meio brasileiro se faz sentir. Então a gente começa a ver, né, que os poemas do Cruz de Souza vão ter esses traços abrasileirados aqui, um simbolismo abrasileirado. E aí o simbolismo, lembrando que ele aposta no subjetivismo, no pessimismo, na imprecisão, na indeterminação, certo? As palavras com aquele poder de não expressar a ideia ou sentimento, mas de evocar tudo isso, de sugerir isso. Então, não é eu dar um poema de mão beijada e definido como era o parnasianismo, eu vou querer sugerir as coisas. Então, por isso que os simbolistas amam muito o sonho, linguagem metafórica, mistério, o irracionalismo, aquele mundo assim gigante de palavras maiúsculas, as palavras adquirindo, por exemplo, né, o poder de se tornarem símbolos.
Então uma pontuação muito expressiva, a todo momento reticências, exclamações, interrogações, quando não juntas, tá? O que a gente vai ver agora? Deixa eu ver aqui. Bom, aí um poema conhecido dele chamado Cárcere das Almas, ou seja, Prisão das Almas. O que ele diz? Toda alma, ou seja, todas as almas, num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes e natureza. Então esse primeiro quarteto aqui, reparem que diz que toda alma ela anda presa numa prisão, num cárcere, ou seja, está imóvel ali, uma prisão com grades, e daí imagina, né, se essa alma está presa, essa alma de dor fica o quê? Soluçando, fica olhando as imensidades, fica olhando a natureza, fica olhando os mares, as estrelas, a tarde, o tempo passando. E tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Então a alma que está presa nessa prisão, nesse cárcere, começa a sonhar, digamos assim, né, a se elevar, a sonhar imortalidades. E ao fazer isso aí, esse ato de sonhar, ela rasga, digamos assim, né, a si mesma e vai se instalando onde? No etéreo, no sublime, no espiritual, ou seja, naquele espaço da pureza. E aí, mesmo que essa alma esteja presa, ela consegue transcender, né? Ela consegue transcender, ela consegue se elevar, tá? Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz funéreo. E aí, o eu lírico está se dirigindo a essas almas presas, essas almas que estão na prisão da dor, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos a porta do mistério? E aí ele fica perguntando no final, né? Tipo, nessas prisões aí, qual é o chaveiro do céu que tem as chaves para abrir, digamos, as portas desse mistério todo? Muito bonito, muito conhecido esse aqui, tá? Bom, aí o Rio de Janeiro é Cruz e Souza agora, né? E tá lá e vai apostando nesses temas aí. Só que qual é o detalhe, né? A poesia dele vai apostando nos temas diferentes do parnasianismo. E o parnasianismo é um movimento que está vingando no Rio de Janeiro, com Olavo Bilac, Raimundo Correia, o Alberto de Oliveira. Só que o Cruz de Souza vai ao contrário. O mundo dele é um mundo vago, impreciso. E nessa época ele consegue até um cargo de arquivista, mas ganhava muito pouco. Então, qual é a condição dele no Rio de Janeiro? Vamos lembrar: negro, pobre, mal vestido, desnutrido, pesando pouco, ridicularizado, desiludido, afastado do convívio social, ou seja, tímido. E o que restava a ele é o que ele faz na poesia dele: gemer, sofrer e sonhar. Aqui a gente tem um soneto chamado Afra, e a gente vai ter agora o nosso olhar todo voltado para quê? Para a mulher africana. Ressurges dos mistérios da luxúria, Afra, atentada pelos verdes pomos entre os silfos magnéticos e os gnomos maravilhosos da paixão purpúrea. Então, quem é que surge ali, ressurge? A Afra, a mulher africana. Carne explosiva em pólvoras e fúria de desejos pagãos, por entre assomos da virgindade, casquinantes momos rindo da carne já votada em cúria. E há uma mulher afra, ou seja, africana, de carne explosiva, cheia de desejos, desejos pagãos, não cristãos, mas uma carne que a gente vê um tanto sem iniciativa. Ela é explosiva, mas sem iniciativa. Votada cedo ao langue do abandono, aos mórbidos delíquios, como ao sono do gozo aurindo os venenosos sucos. Ou seja, uma mulher meio que abandonada ali. E qual é o desejo do poeta frente a essa mulher africana, essa mulher explosiva, sensual também, né? Sonho-te a deusa das lascivas pompas, a proclamar, impávida por trompas, amores mais estéreis que os eunucos. Então aqui claramente a gente tem, né, o tema sexual, o tema da tentação da carne, o eu lírico idealizando essa afra, fala do amor estéril, um amor que não vai se realizar, mas quem é que é o protagonista aqui, vamos lembrar, né? A mulher africana, certo? A negra aqui em primeiro lugar. Bom, agora a gente vai para um texto em prosa intitulado aqui Tenebrosa. E aqui a gente vai ter uma representação, digamos assim, né, daqueles espaços de sofrimento,
um poema bem erótico. Quem é que essa tenebrosa que é alta, que é negra, que tem braços longos? Então, de novo, nós temos aqui uma celebração do quê? Da mulher negra. Olhos grandes, largos, profundos, cheios de tropical sensualismo africano e abertos como estrelas no céu da refulgente noite escura de ébano polido do rosto redondo, alta, alta e negra, e eu quisera possuir o teu amor, quisera amar-te assim. Lembra que a professora Zilma Gesser Nunes falou? Eu selecionei aqui a minha unidade temática desses textos do Cruz e Souza é a negritude, é a questão do negro. Mas que questão é essa? O negro vítima desse preconceito, o negro vítima, né, dessa escravidão, na humilhação, na dor, o negro na sua condição do próprio Cruz e Souza, aquela biográfica em que ele mesmo sofre, ele sente na pele exatamente esse preconceito, tá? E também sobre a mulher, a questão mais sensual, a mulher negra aqui, tá? Bom, então aqui nós temos quase que uma volta à África, porque aqui a gente tem o quê, né? A questão toda do afro, né? Essa é a verdade. Então aqui nós temos uma reversão dos estereótipos, porque a gente sabe muito bem como é que é o Brasil, não só o Brasil, quase todos os países tendo aquela questão falando, né, estereótipos preconceituosos, porque aqui a mulher negra é vista como que vida, amor, protagonista, certo? É o desejo do poeta. Assim amar-te, assim querer-te, nua, lúbrica, nevrótica, como a magnética serpente de 100 cabeças da luxúria. Então não deixa de não ter aqui o tema sensual sempre, né? Luxúria, essa questão toda sexual aqui. Então ele fala dos olhos dela, dos dentes, dos seios excitantes. E aqui reparem que vai por uma questão bem erótica, ó, que a tua vulva, afinal, vibrasse vitoriosamente o ar com as trompas marciais e triunfantes da apoteose soberana da carne. Assim, arrebatado no teu impulso fremente de águia, famulante de alcatiladas montanhas alpestres, eu teria sobre ti o poderoso domínio do leão de majestosa juba revolta, amando-te. O Cruz e Souza tem um vocabulário muito difícil, vocês sabem disso, isso também é um problema para se ler um texto simbolista, certo? Ele joga com essas questões todas de muita adjetivação, e ele termina. Então, na cela mística do meu peito, como num sacrário, eu sentiria passar em voos brancos esse grande amor espiritualizado. Então, aqui essa tenebrosa, essa mulher alta, alta e negra, cheia de amor, poderosa. E aqui a gente vai para o poema Benditas Cadeias, que aqui é o tema da transcendência, ou seja, mesmo sofrendo, mesmo sendo escravo, eu consigo sonhar. E nesse meu sonho eu vejo que eu não tenho culpa de nada. Qual é a minha culpa? Quando voo pela luz arrebatado, escravo dos mais puros sentimentos, levo secretos estremecimentos como quem entra em mágico noivado. Ou seja, tem desejos secretos. Cerca-me um mundo mais transfigurado nesses sutis e cândidos momentos. Meus olhos, minha boca vão sedentos de luz, todo o meu ser iluminado. Fico feliz por me sentir escravo de um encanto maior entre os encantos, livre na culpa do mais leve travo. Ou seja, reparem que essa felicidade aqui é o transcendentalismo, né? A elevação, a sublimação. De ver minha alma com tais sonhos tantos e que por fim me purifico e lavo na água do mais consolador dos prantos. Então aqui é a ideia da transcendência mesmo, certo? Então eu estou sofrendo, mas eu consigo sonhar, vejo que, enfim, não tenho culpa de nada, né? Bom, aqui o que nós temos agora? Em 1892, o Cruz de Souza pega a tuberculose, as coisas que já estavam ruins começam a ficar piores. Nasce o primeiro filho dele em 1894, o Raul. Nasce o segundo, que é o Guilherme, em 1895. Então agora é o Cruz de Souza casado e com 2 filhos, com tuberculose. A vida não está boa para ele, os empregos estão rareando. E o que ele faz esse poema aqui, A Pátria Livre? Olha, o título por si só é explicativo. Nem mais escravos e nem mais senhores. Por quê? Jesus desceu às regiões celestes, fez das sagradas perfumosas vestes um sudário de luz para tantas dores. Ou seja, Jesus desceu do céu para a terra, acabou com a escravidão, acabou com os senhores de escravos, e reparem que isso é o ideal do poeta, ele quer a liberdade, ele quer a abolição
Nem que para isso tenha que pegar um tema religioso, apelar para Deus, né, para aliviar a dor do escravo. Bom, sem escravos, sem senhores, a terra toda arrebentou em flores, coisas positivas. E onde havia só cardos e ciprestes, onde eram tristes solidões agrestes, brotou a vida cheia de esplendores. Ou seja, a terra vira em coisas positivas, em flores, ideia de esperança, de mudança. Então Jesus, que sempre em todo mundo quis ver o amor ser nobre e ser profundo, falou depois a escravas gerações. E o que o Jesus diz aqui, né, para escravas gerações? Homens, a natureza é apenas uma. Se não existe distinção alguma, por que não se hão de unir os corações? Olha só que palavras bonitas, né? Então, se não há diferença entre os homens, não há distinção, por que há desunião? Por que há preconceito? Ou seja, um soneto em que ele apela para Jesus para quê? Reparem o título, para ter uma pátria livre, liberdade. E detalhe, esse soneto aqui ele foi publicado bem na época dos festejos da abolição da República, né? A abolição da escravatura, quando a gente teve a Lei Áurea implementada, tivemos o fim da escravidão no Brasil, tá? Bom, em 1896, voltar aqui, morre o pai dele, tá? E também uma notícia terrível, morrem os dois filhos, o Raul e o Guilherme. E o pior, a esposa da Gavita acaba enlouquecendo. Então o Cruz de Souza fica ali vigiando a esposa tipo por 6 meses e ele vai vendo o sofrimento dela e ela, digamos, era a única testemunha do sofrimento do Cruz de Souza, porque eram poucos amigos. Então assim, ó, pô, é terrível, né? Os dois filhos dele morrem. E o que ele faz? Ele faz um poema aqui muito bonito dedicado a Gavita, a esposa dele, que ele chama de Rosa Negra. Nervosa flor, carnívora suprema, flor dos sonhos da morte, flor sombria, nos labirintos da tua alma fria, deixa que eu sofra, me debata e gema. Ou seja, o eu lírico é como se fosse quase o Cruz de Souza dizendo aqui que quer sofrer no lugar dela. Então, metaforicamente, essa Rosa Negra seria a esposa dele, a Gavita, né, que enlouqueceu. Do Dante, o atroz, o tenebroso lema do inferno à porta em trágica ironia, eu vejo com terrível agonia sobre o teu coração torvo o problema. Então ele está sentindo, né? Ele vê a agonia dessa rosa negra, ele vê a tragédia. Flor do delírio, flor do sangue estuoso que explode porejando o caudaloso das volúpias da carne nos gemidos. Então, essa flor de sangue que geme, né? Rosa negra da treva, flor do nada, dá-me essa boca acídula rasgada que vale mais que os corações proibidos. E no final o eu lírico pede, né, a boca dessa flor, mesmo que seja uma boca mais de lamentos, mas que vale mais que os corações proibidos aqui. Bom, em 1897 nasce o Rinaldo, que é o terceiro filho do Cruz de Souza. E em 98 nasce o João da Cruz e Souza Júnior, que é o último filho aqui do Cruz de Souza. E ele faz um poema também longo agora, tá? Esse poema que tem 19 quartetos, todo metrificado, todo rimado. Eu vou resumir aqui, claro. Então ele fala sobre crianças negras, como diz o título, ó. Em cada verso um coração pulsando, sois flamejando em cada verso e rima. E para quê? Para que serve a poesia? Para cantar a angústia das crianças. Não das crianças de cor de ouro e rosa, não aquelas que têm tudo o que quiserem, mas dessas que o vergel das esperanças viram secar na idade luminosa. Ou seja, não das crianças brancas aqui, mas das crianças negras. Ou seja, o eu lírico aqui assumindo a voz do negro. Das crianças que vêm da negra noite, de um leite de venenos e de treva, dentre os dantescos círculos do açoite, filhas malditas da desgraça de Eva. Das crianças vergonteias dos escravos, desamparadas sobre o caos à toa e a cujo pranto de 1000 peitos bravos a harpa das emoções palpita e soa. Então reparem, né? Ele está dizendo aqui, né, dessas crianças negras desamparadas, que estão sempre em falta, ou seja, já temos a abolição, mas qual é a condição ainda do negro? Qual é a condição das crianças negras? Mas o que ainda temos, né? O coração. Então o eu lírico apela para quem? Para o coração. Aquele coração que reside em cada verso, em cada poesia, que pode, de certo modo, trazer um amparo para as crianças. És tu que a piedade vens descendo, como quem desce do alto das estrelas e a púrpura do amor vai se estendendo sobre as crianças para protegê-las. É o coração. Te abres em largos braços protetores, em braços de carinho que amparam essas crianças negras, a elas crianças tenebrosas flores, tórridas urzes que petrificaram.
Vai, coração! Na imensa cordilheira da dor, florindo como um loiro fruto partindo toda a horrível gargalheira da chorosa falange cor do luto. As crianças negras, vermes da matéria, coridas do suplício à estranha rede, arrancas do presídio da miséria, e com o teu sangue mata-lhes a sede. Muito bonito esse final, né? Pedindo pro coração aí arrancar da miséria essas crianças negras e com o sangue matar a sede. Bom, aqui nós temos agora um trecho de um texto em prosa chamado Asco e Dor. Aqui o narrador ele destaca o carnaval, últimos risos palermas, últimos escancaramentos de bocas parvas nos fins destroçados de um carnaval. E ele começa a destacar as pessoas que estão ali, ó. Por uma rua estreita vem desfilando uma turba miserável de carnavalescos. Mas o narrador, ele está ali, intelectual, junto, vendo o carnaval, e começa a destacar uma pessoa ali, ó. Mas eis que do centro do desprezível bando destaca-se uma terrível figura mais grotesca do que as outras. E ela fica então a rodar macabra, doida, numa febre, num delírio. E o que o narrador acha de tudo isso? Ah, daquela momice cínica, daquela desordenada bebedeira de instintos, erguiam-se hórridos fantasmas de sangue, de lama e lágrimas, o asco e a dor, como diz o título. E aí o narrador vai até ali, tá? Reparem, ele diz, ó, eu para ali me arrastara. Ele está sem alegria, mas o que ele diz? Levaram-me para ali, não sei que desencontros sentimentos, que emoções opostas, que vagos pressentimentos. Então, de certo modo, ele sente alguma coisa que arrasta ele para ali. E ele está meio que sentindo asco, nojo de tudo isso. Quase que hipnotizado, de certo modo, mesmo impedido pela extravagante turba carnavalesca, pela sua monstruosa miséria. Então ele vê aquilo ali tudo como se fosse um misto assim de algo de animalidade. Enquanto a multidão vesga, atordoada, tonta, azoinada de calor, de rumor, de carnaval e de poeira, aplaudia com gritos e zumbaias delirantes e ensurdecedoras aquela turba vil, incaracterística, a minha alma sentia-se como que pendida de um cadafalso que a estrangulava, acorrentada a um asco, a um nojo mortal. Reparem, né, como o narrador caracteriza essa dor aí. Dor legitimamente outra que não tinha limites no limite da dor comum. Dor que me parece cobrir o céu de luto, enegrecer tudo, aumentando-me o asco, o nojo. Dor e asco dessa raça da noite noturnamente amortalhada, de onde eu vim, através do mistério da célula, longínquamente jogado para a vida na inconsciência geradora do óvulo. Todos da mesma origem, tenebrosa de onde eu vim, negros. E a minha alma circunvagava, ia e vinha alucinada, guilhotinada misteriosamente pela mesma dor e pelo mesmo asco, cai lá misturada, amalgamada e perdida em iguais misérias de sangue, lama e lágrimas, ainda e para sempre com o mesmo asco e com a mesma dor. Bom, pessoal, aqui eu encerro então a segunda parte, tá? Falta ainda a terceira e até o próximo vídeo.